A tinta acrílica deixa um efeito colateral na pintura, melhor dizendo, uma textura indesejável na pintura, caso queira algo bem liso. Uma aspereza profunda que mais parece uma lixa de corte usada antes da lixa de polimento. Essa aspereza, que é efeito colateral desta tinta, vai prejudicar na aplicação do verniz. Se a sua intenção é utilizar o acrílico como primer, tudo bem. Mas se a sua intenção é utilizar o acrílico como cor principal e não como primer, e vai fixar algum adesivo ou decalque sobre a pintura acrílica feita com esta tinta, você vai ter problemas. Afinal, ela não é uma tinta para aerografia e nem para materiais não porosos. A Acrylex foi usada fora das especificações do fabricante. E por que isso acontece? Sabia que você ajuda demais o criador de conteúdo deixando seu like? Eu agradeço por ter lembrado de mim neste vídeo. Você já ouviu falar em um probleminha que acontece quando uma tinta é aplicada em pulverização, tal qual acontece em pistolas de pintura e em aerógrafos idem? Overspray. Overspray. Pois é, o jato de tinta pulverizada traz junto uma névoa de tinta que se deposita ao entorno da pintura e na própria pintura. Essa névoa nada mais é do que partículas de tinta soltas que caem sobre uma área úmida e se depositam formando uma granulação sobre essa superfície. A névoa acaba por não aderir por completo à pintura. Basicamente, é uma poeira que cai e gruda, mas não se fixa. Essa poeira forma essa granulação e deve ser retirada, mas vai oferecer bastante resistência para sair. Um pano que não solte pelos deve ser usado para ir alisando a superfície até alcançar aquele toque mais acetinado. Não espere que fique escorregadio e lisinho, como seria com o poliéster ou com o PU. Passado o pano, você vai pegar uma escova para tirar fiapos de tecido. Uma escova própria para escovar roupas. Sabe aquela escova para escovar? Não é de sapato não, hein? É escova para roupa, para tecido. Então, nós vamos passar. Repare o som da aspereza que vai melhorar, mas não vai sumir. Uma vez que retiramos o overspray, vamos dar prosseguimento à nossa pintura especial. Aplicação do prata em poliéster. O restante do grafismo será aplicado em pincel e usando a tinta acrílica. O papel vegetal ajuda bastante na visualização do grafismo e um excelente margeador é a fita isolante de boa qualidade, pela flexibilidade que possui. Ela permite curvas bem feitas e precisas. Como a pintura será feita em pincel, a tinta não precisa ser aguada como no aerógrafo. Pode ser mais densa e deve ser mais densa. A primeira fase é o recorte. O limite de fronteira entre as duas tintas deve ser bem marcado. Feito o recorte e estando bem seco, retomamos a pintura com a técnica do pincel seco, ou seja, com o mínimo de tinta nas cerdas, esfumaçando o recorte. Com o mínimo de tinta possível no pincel, para não manchar nem escorrer para dentro da máscara, começa uma pintura cruzada, vertical e secagem, horizontal e secagem, e vou alternando as pinceladas em direções cruzadas, até a completa cobertura da superfície.
Depois da tinta bem seca, é hora de retirar a máscara. Sempre retire em ângulo de 45 e nunca puxe para cima. O objetivo é cortar a tinta entre a máscara e a chapa. Se puxar para cima, pode ocorrer da tinta esticar ao invés de cortar e estragar a sua pintura. Essa foi mais uma etapa de pintura com a tinta rebelde, mas que, se domada, dará alegria. Agora uma pergunta: e para colocar decalque e adesivos em uma tinta que suga água e pode manchar ao ser molhada? Como fazer isto? Então, não perca as próximas etapas de conhecendo e dominando a tinta Acrylex. Espero que tenha gostado do vídeo. Deus abençoe sempre a sua vida e até a próxima postagem, se ele assim quiser e permitir. Até lá!